Glória a Deus. Eu trouxe a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 13. 2 Coríntios, capítulo de número 13. São 14 versículos aí nesse último capítulo. 2 Coríntios, capítulo de número 13. Todos acharam? Estão escutando bem, então? Tá. Só eu que não, mas tá bom. Acho que tu baixou, foi? Pode tirar a microfonia? É? Tá bom assim. Não tá bom. Tá legal. Melhorou. Agora ficou melhor. Agora sim. Tá bom. Valeu, obrigado pelo esforço. Deu certo. Vamos ver, o texto diz assim: esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escreva estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, e nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua santa vontade. Pai amado, tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um de nós nessa noite, individualmente, coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos aqui à conclusão do apóstolo Paulo, dessa segunda carta aos Coríntios, né? Nós falamos em outra oportunidade que, de fato, ela é uma terceira carta. Alguns dizem até que uma quarta carta. Mas certo é que Paulo escreveu outras cartas a esses irmãos e essas duas foram colocadas no cânon bíblico. E estão aqui para nós, certamente, nos dirigindo e tendo palavras aqui que abençoam os nossos corações. Talvez você tenha sentido ao longo da carta alguma dificuldade
E de fato ela é uma carta difícil. São textos, muitos deles, que a gente se pega assim tentando compreender bem o que Paulo queria falar. E de fato há uma dificuldade porque as palavras de Paulo aqui talvez sejam nessa carta as mais íntimas. Paulo coloca aqui muito da sua emoção, das suas preocupações, das suas atenções com relação a esses irmãos e das suas questões pessoais. Nós vimos isso aqui ao longo dessa carta. Mas ele vai concluir aqui aquilo que ele vinha fazendo, tocando firme aqui, vamos dizer assim, com relação a esses irmãos, as suas dificuldades. E nós vimos no capítulo passado que ele estava já falando a respeito de uma nova visita, uma terceira visita que ele pretendia fazer a esses irmãos. E é assim que ele inicia aqui agora esse último capítulo. E nesses primeiros versículos ele vai falar que essa sua visita, ela tem uma intenção. A intenção principal de disciplinar aqueles faltosos da igreja. Veja comigo o versículo 1. Ele diz assim: esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais: quando voltar, não os pouparei. É o que Paulo diz aqui. Bom, havia muitos irmãos que estavam se opondo em relação ao ministério do apóstolo Paulo. Nós vimos isso ao longo da carta. E Paulo agora está indo a Corinto, depois de a sua primeira visita, que foi a visita de plantação da igreja, depois uma segunda visita, que foi uma visita dolorosa, onde ele enfrentou muitos problemas e dificuldades com relação àqueles irmãos. E nessa sua terceira visita agora, ele vai, já tendo escrito cartas, já tendo enviado pessoas, ele vai porque ele deseja também disciplinar aqueles irmãos faltosos. A disciplina na igreja é algo fundamental, faz parte da vida da igreja. Alguns apontam que isso deve fazer parte de toda a igreja séria e bíblica. Então, além da pregação da palavra de Deus, e uma pregação verdadeira, genuína da palavra, além da administração dos sacramentos, o batismo e a ceia, toda a igreja bíblica ela deve ter como forma de administrar o cuidado também sobre a vida dos irmãos, ela deve ter disciplina. Então Paulo precisa aqui implantar disciplina juntamente com a igreja sobre a vida daqueles irmãos que estão em falta, que estão cometendo pecados e que estão reiterando em seus pecados. E aqui há basicamente 2 aspectos a respeito da disciplina sobre a vida da igreja que precisam ser observados. A primeira questão está aqui no versículo 1. Paulo se utiliza aqui de uma referência ao Antigo Testamento, quando ele cita aqui Deuteronômio, lá no capítulo 19, versículo 15. E ele diz então que toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A primeira coisa sobre essa importante prática da igreja, que é a disciplina, é que a disciplina precisa ser fundamentada. Ela não pode ser aplicada com base em boatos, com base no achismo, com base em apenas uma percepção pessoal de alguém. A disciplina é necessária, mas ela deve ser aplicada, fundamentada. E como é que essa fundamentação ela deve existir no meio da igreja? Primeiro, ela deve estar firmada naquilo que a palavra diz. Então, não se aplica disciplina sobre a igreja apenas em questões, porque eu acho que tem que ser assim. Não, ela deve ser aplicada com base naquilo que a palavra diz. E ela deve ser fundamentada. Fundamentada, que o texto de Deuteronômio nos coloca, no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E como é que isso então se aplica? O próprio Jesus havia validado isso, nós podemos ver lá em Mateus capítulo 18. Abre, por favor, só para você perceber como aqui não é uma questão apenas de homens, mas o próprio Jesus havia deixado isso claro. Mateus 18, versículo 15.
Quando Jesus diz: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Perceba aí que, primeiro, as questões da igreja, elas podem e devem ser primariamente tratadas entre os irmãos, entre aquele que de repente se sentiu ofendido e aquele faltoso. A gente tem uma problemática na vida da igreja, que é, muitas pessoas acabam relutando em tratar, em resolver as suas próprias questões, especialmente com os seus irmãos. Ora, segundo aqui o padrão que o próprio Senhor nos estabelece, se tem um erro do irmão contra mim, eu preciso tentar resolver a minha questão com o meu irmão. Eu preciso tentar alertar o meu irmão. Eu preciso tentar expor para ele aquela situação. Nós não podemos ser como crianças mimadas, que ficam apenas emburradas com as situações, ou que apenas saem falando para os outros, inconformados com essa ou aquela situação. Cristãos maduros precisam tratar as suas questões com os seus irmãos. Precisam chegar até eles, conversar, olhar no olho. E claro, quando somos nós que cometemos a falta, o erro, pedir perdão. Mas nós precisamos nos dispor a isso. Por quê? Porque somos irmãos. Porque deveríamos nos considerar de uma mesma família. Mas se alguma questão extrapola isso, ou seja, uma vez que nós conversando entre irmãos não conseguimos chegar a um denominador comum, ou aquela pessoa que vem cometendo a falta, ela reitera na sua falta, ela continua com aquilo ali, ela não deseja reconhecer, e ela quer insistir nessa questão, isso deve ser posto diante da igreja, diante da liderança. E é por isso, então, que Jesus diz: mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, não basta apenas agora correr de ouvido em ouvido que determinada situação ocorreu. É necessário que isso seja comprovado de alguma forma. Quer seja no meio de uma conversa com mais alguém que testemunhe, que esteja ali para confrontar aquela situação, quer seja por mais alguém que tenha percebido aquela situação e aquela dificuldade desse irmão, dessa irmã, queira agora se ombrear com você no sentido de buscar solução para aquilo ali. Só que às vezes o que acontece? Eu sei da situação do irmão, agora o outro sabe da situação do irmão, e agora nós ficamos apenas ali nos alimentando disso. Olha aí, tá vendo? Olha como é que é. Olha como ele é. Olha como ela é. E fica aquela coisinha ali. E às vezes estendendo para os outros. Não. A intenção da igreja deve ser sempre a correção. Deve ser sempre fazer a vontade de Deus. E para que isso possa acontecer de fato, é necessário um desejo, primeiramente, de que esse irmão, que essa irmã, possa realmente ser corrigida. Corrigida, falo aqui não como quem diz assim, olha, tem que ser só puxar a orelha. Não, tem que ser corrigida no sentido, de fato, de encontrar a forma correta de fazer. Isso é uma correção. Alguém que está indo no caminho errado, agora é corrigido em seu caminho e passa agora a ir no caminho certo. Essa deve ser a intenção. Então nós não procuramos uma liderança, nós não procuramos o pastor, nós não procuramos pessoas que possam interferir na situação somente porque nós queremos a morte do outro, nós queremos que o outro se dê mal. Não, nós procuramos essa ajuda porque nós queremos que o outro conserte, que o outro esteja bem, que o outro melhore, que o outro seja aperfeiçoado, encontre o caminho correto. Por isso nós procuramos. Esse deve ser o desejo do cristão. Por isso, então, meus irmãos, encontrar alguém que testemunhe conosco acerca de uma situação e buscar, então, essa solução, não deve ser visto por nós como um bicho de 7 cabeças. Desde que haja um desejo no nosso coração, e certamente essa é a intenção de Jesus Cristo aqui, que haja um desejo no nosso coração de que o meu irmão, de que a minha irmã possa ser corrigida. Então Paulo, você pode voltar lá ao texto, Paulo está com essa intenção.
Ele vai chegar até aquele lugar e ele diz, olha, as acusações, e meus irmãos, não foram poucas acusações. Você lembra da primeira carta? Nós temos agora uma segunda carta, e há muitas coisas que Paulo diz, mas agora ele coloca que ele está indo até lá, e ele quer que isso, de alguma forma, tenha que ser validado. Muita coisa me chegou, eu estou falando para vocês muitas coisas aqui para orientar vocês, mas quando eu chegar aí para aplicar a disciplina na igreja, isso vai precisar ser validado. Eu vou precisar conversar com vocês, eu vou precisar escutar vocês, entender o que vocês estão dizendo e encontrar realmente essas pessoas faltosas. E nós vamos então corrigir isso a partir de fundamentos, palavra de Deus e pessoas que possam testemunhar que de fato aquilo ocorreu. Então não é só burburinhos. Então eu e você não ajudamos a igreja, por exemplo, quando sabendo da falta e da dificuldade do irmão, a gente só comenta com os outros. Se a gente não quer solução. A gente não ajuda a igreja se a gente só vai empurrando para frente e não procura as pessoas que podem de fato ajudar. Se nós não podemos, de antemão, né? Jesus deixou isso bem claro, que nós podemos, talvez no primeiro momento, mas se não podemos ajudar, não ajudamos em nada se a gente fica ali só correndo com essa história. Segunda coisa, a disciplina, ela precisa ser aplicada. Ela não pode ser só uma teoria. O que nós temos no nosso país hoje, né, o nosso sentimento muitas vezes, é de que nós temos leis, mas as leis não são aplicadas de maneira rígida. Parece que tudo corre solto, parece que tudo é muito frouxo. E quando isso acontece, meus irmãos, nós temos uma sensação de que de impunidade. E é ruim demais. Quando a gente fica com esse sentimento assim de que, sabe, que há uma impunidade. A gente vai na internet, a gente vê um vídeo lá de um assalto, alguma situação, aí o faltoso lá, o ladrão vai até preso. Mas aí as pessoas comentam, isso aí já vai sair na audiência de custódia. O sentimento nosso já é o sentimento de que a impunidade impera. Agora imagine você isso dentro da igreja. Nós temos a Bíblia, nós temos conselhos, nós temos líderes, mas aí as pessoas passam impunes. As pessoas ficam ali, cometem seus erros reiterados, insistem nas suas questões, não são disciplinadas, não são chamadas a atenção, não são orientadas biblicamente. Nós precisamos ter esse cuidado, porque a disciplina precisa ser aplicada. Por isso Paulo diz no versículo 2, já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Ou seja, a outra vez que eu fui, vocês receberam advertências. Agora, estando ausente, eu escrevo aos que antes pecaram, ou seja, são pessoas que estão reiterando em seus pecados, e escrevo aos demais, a título de alerta, quando voltar, não os pouparei. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer, a disciplina será aplicada. Não vai dar mais para a gente esticar a corda. Não vai dar mais para a gente ficar tratando a situação agora apenas a conversa. É necessário, meus irmãos, muitas vezes que a disciplina seja aplicada. Algumas de uma forma tão intensa como aquela que Paulo aplicou na primeira carta, com relação àquele irmão incestuoso, separando a igreja, expulsando da igreja. Aquele irmão ele foi expulso da igreja para que ele pudesse de alguma forma se arrepender. Claro, era uma situação extrema, mas a disciplina ela precisa fazer parte da vida da igreja. Algumas igrejas reformadas têm isso até em seu estatuto, em seu regimento. A pessoa, para ser membro da igreja, entre outras coisas, aceita a aplicação da disciplina sobre a sua vida. É claro, isso é declarado debaixo de um posicionamento de que a igreja vai permanecer bíblica. Ou seja, enquanto a igreja estiver sendo bíblica, eu aceitarei a advertência. Eu aceitarei isso. Então eles já entram na igreja sabendo que se em algum momento cometer alguma falta, poderão ser chamados a atenção, poderão ser disciplinados porque estão cometendo um erro. Então há aqui um acordo.
a igreja permanece bíblica, e eu, se cometer algum erro, alguma falta, que não vier a me arrepender, eu posso ser disciplinado pela igreja. Então eles têm isso colocado no regimento, no estatuto da igreja. Deveria ser assim. O que muitas vezes nós acabamos vendo é que aqueles que cometem faltas reiteradas, quando começam a perceber que em determinado lugar eles não estão sendo aceitos, em determinada igreja eles estão sendo tirados, você não se envolve mais, você não participa mais de tal ministério que você participava, porque você está nessa situação de pecado, e isso tem que ser feito pelo bem da igreja, porque quando você disciplina um faltoso, você pensa no bem da igreja. Porque você não pode ficar ali por conta de um que está cometendo falta, punir a igreja. Quando você pega aquele ali que está sendo faltoso, que está reiterando seus pecados, e o preserva ali, você pune a igreja. Quem está ali, que tem buscado fazer as coisas da maneira correta, se sente mal. Mas, quando você vai lá e aplica a disciplina, aí muitas vezes o que a gente vê na prática é que muitos faltosos têm feito o quê? Procurado outras igrejas. Onde você chega lá e ninguém te pergunta quem você é, de onde você veio, o que você fez, por onde você passou. Não. Chegou, daqui a pouco está ministrando, está envolvido nas coisas. Isso é tão sério, meus irmãos, tão sério, que tem igreja, e eu acho até correto, que pede até para novos membros, chama atestado de antecedentes criminais. É atestado que chama? É uma certidãozinha lá, de antecedentes criminais. Top! Achei o máximo. A igreja, quem conhece na internet, Pastor Jack, lá no Rio Grande do Sul. Por que ele faz isso? Porque, sei lá, no mínimo se você tem, alguma coisa ali na sua ficha, no mínimo você tem alguma coisa para explicar. Por que isso aconteceu? Aí você pode dizer, pastor, isso aqui aconteceu em determinado momento da minha vida, mas eu sou uma pessoa regenerada, eu mudei, já estou transformado. Agora, você recebe uma pessoa que tem um passado difícil, muitas vezes já vem de uma situação complicada de uma outra igreja, estava sendo rejeitada lá nos ministérios porque é um faltoso, porque é alguém que reitera em seus pecados. Aí ele chega em outra igreja e encontra ali uma porta aberta. Aí daqui a pouco ele quer trabalhar no ministério infantil. Aí o ministério infantil é carente, Sempre está faltando gente para trabalhar no ministério infantil. Glória a Deus, vamos aqui, você vai participar. Eu tenho esse dom, eu tenho esse chamado. O pessoal fala assim, na outra igreja eu era muito envolvido com as crianças. Aí já vai todo se abrindo. Domingo você vai já estar lá. Aí a pessoa que vai ter acesso às crianças, a pessoa que vai ter acesso aos meus filhos, aos teus filhos. Você entende isso? A igreja tem que ser vigilante. Faz parte da vida pastoral ser vigilante com relação àqueles que se envolvem no trabalho na obra. Outro dia eu estava chamando a atenção do Valdeir, O Valdeir fala trabalho lá nos presídios e tal. Aí tem algumas pessoas da igreja e algumas pessoas de fora, de outros ministérios, Aí tem uma cartinha de recomendação que é pedido para todos os pastores. Só que tem pastor e pastor. Eu falei, tu não confia na carta dos pastores. Por quê? Porque tem pastor que só assina ali. Vai, meu irmão, vai lá nessa obra, vai nessa fé. E assina. O negócio é tão sério, que outro dia ele teve um lá que estava querendo assumir a liderança do trabalho sem ele saber. Graças a Deus, Deus é tão bom que a administradora lá da Secretaria de Administração Penitenciária, quando o cara chegou lá se apresentando no lugar dele, aquelas coisas todas, de gente enrolando, quando ela viu, ela pegou e falou, Valdir, que história é essa que esse rapaz está vindo aqui? E ela falou pro rapaz, olha, aqui eu só falo com o Valdeir e com o pastor dele, que são os responsáveis do trabalho, contigo eu não falo. E aí, depois o Valdeir descobriu a história e o rapaz foi afastado do trabalho.
Então perceba como nós precisamos ser cuidadosos. Essa percepção pastoral, e estou falando aqui pastoral no sentido de dom, de ministério, ela precisa fazer parte da vida da igreja, especialmente dos líderes. Por quê? Porque isso é cuidado com os irmãos. Então, quando Paulo está preocupado aqui em disciplinar esses faltosos, não é porque Paulo é ruim, mal de coração, porque Paulo só... Não, é porque Paulo está preocupado com os irmãos que estão ali, com muitos que se pegam até indefesos. Gente, a igreja é um lugar onde as pessoas estão vulneráveis. Você vem para cá, num culto de quarta-feira, você senta aqui, você abre o seu coração, e tudo que se fala aqui de um microfone, você está, em geral, disposto aqui a receber como algo que vem da parte de Deus. Quando líderes ruins, quando pessoas perversas tomam uma liderança, tomam um microfone, tomam a direção de um trabalho, eles encontram ali uma porta aberta para crimes. E nós temos visto isso. Nós temos visto isso. Quantas e quantas reportagens têm aparecido aí toda hora agora. O pastor que abusou das crianças. Agora, no Goiás, teve um lá, sem vergonha. Fugiu o nome dele agora. Sobrenome eu lembro. Passamani. O Passamani, daquela igreja casa, que fez muito sucesso aí, o Ministério Casa. Ele tinha sido pego 2, 3 anos atrás com alguns casos de importunação sexual e alguns até com acusação de abuso. Como não conseguiram provar criminalmente, só que os casos existiram. O que aconteceu? A igreja foi passando pano, alguns mais incomodados foram embora, mas a igreja continuou e ele voltou. Alguns pastores de outros ministérios validaram a sem-vergonhice toda. Aí ele voltou. Aí o que aconteceu agora, essa semana passada, uma irmã, importunada também por ele, o cara fez uma chamada de vídeo e ficou lá se mostrando para ela, sem roupa, essas coisas. Ela chamou o namorado, parece que eles gravaram, fizeram alguma coisa assim, aproveitaram ali para pegar, né, tudo e abriram um novo boletim de ocorrência contra ele. Ou seja, já havia acontecido, estava lá reiterando. Tem pessoas que estão ali vulneráveis, abraçando. Tem gente que acredita nesses crápulas. E por isso é tão importante que a disciplina da igreja seja séria. Que uma pessoa debaixo de uma acusação dessa, ela seja investigada. Eu não estou falando que porque foi acusado você já é o criminoso. Não, mas tem que ser investigado. Se tem indícios realmente de que aquilo está ocorrendo, tem que se ter muito cuidado. E um pastor que cometa adultério, ele não deve ser reconduzido ao ministério pastoral. Nós já falamos isso quando tratamos aqui 1 Timóteo. Não deve. Aí o que aconteceu? O cara foi lá e reiterou. E fez de novo. E agora tem um novo boletim de ocorrência contra ele. E agora, graças a Deus, um conselho de pastores lá do Goiás emitiu uma nota informando que ele não é pessoa aceita nas igrejas de Goiás. Glória a Deus, porque a igreja despertou. Porque quantas igrejas um cara desse for bem recebido, provavelmente irá reiterar em seus atos. É necessário isso, meus irmãos, pelo bem da igreja. É necessário. Tem que haver esse cuidado. Então aqui a disciplina é algo que precisa ser aplicada. Entenda que é necessário. Calvino falou que uma igreja sem disciplina não é uma igreja bíblica. Nós precisamos ter esse cuidado. E Paulo estava indo ali dizendo, não os pouparei. Ou seja, eu vou aplicar a disciplina necessária. Os versículos 3 e 4, nós vamos ver aqui pelo apóstolo Paulo, qual era a questão dos rebeldes, daqueles que estavam ali, vivendo ali em seus pecados, se colocando contra o apóstolo Paulo. Versículo 3 diz, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus.
Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivemos com ele para servir vocês. É um jogo de palavras que Paulo faz aqui, mas é bem interessante aqui notar essa questão. A primeira coisa que Paulo fala é que aqueles irmãos ali, eles estavam em busca de provas contra Paulo. Isso é bem comum. Aqueles que estão se colocando no meio da igreja, cometendo erros, pecados, eles querem desviar o foco. É natural, né? De todo, é como um criminoso, ele não quer ser visto, então ele vai tentar desviar o foco. Então aqueles irmãos ali, que estavam contrários a Paulo, eles estavam querendo desviar o foco. Então no versículo 3 Paulo diz, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ou seja, o que eles queriam era que Paulo comprovasse que falava em nome de Cristo. Porque, falamos isso nos outros cultos, né? Eles, os superapóstolos deles, eles mostravam as suas credenciais, muitas falsas. Eles eram pessoas de boa oratória, eles eram pessoas que cobravam altos valores, né? Nós falamos sobre isso aqui. Eles se mostravam ali como grandes ministros da palavra. E de Paulo, aqueles homens ali que estavam contrários a ele ficavam exigindo provas de que Paulo falava por meio de Cristo. Para quê? Para desviar o foco da questão. Então isso muitas vezes vai acontecer. Aqueles que estão ali cometendo faltas, tentando apontar no outro. Temos que ser muito cuidadosos, meus irmãos. Muito cuidadosos. O nosso critério, o nosso crivo, é o crivo bíblico. É por isso que quando Paulo fala a Timóteo, ele vai apontar lá as características, os requisitos ali de um bom ministro da palavra, de um bom pastor, de um bom presbítero. Paulo fala principalmente de critérios morais. Em um quesito ele fala ali de uma habilidade. Mas a grande maioria dos quesitos lá em 1 Timóteo capítulo 3 são questões morais. Por quê? Porque espera-se antes de tudo que seja alguém que obedeça a palavra, que seja fiel à palavra. O que geralmente é feito com relação a isso é tentar desviar para outras questões. Tá vendo? Não atrai multidão. Tá vendo? Não tem unção. Tá vendo? Nem se veste como pastor. Tá vendo? A voz é assim. Fica levando para questões que não são as questões que a Bíblia exige. Mas tem muita gente que cai nisso. Cai nessa onda. Vai atrás dessas questões. E aí, em vez de se corrigir aquilo que realmente está errado, se aponta para aquilo que não necessariamente é um erro. E desvia-se, então, o foco da igreja. Paulo, então, argumenta aqui que o Cristo que ele anunciou à igreja não era fraco neles. Ou seja, Paulo anunciava Cristo. Então, o que eles diziam assim, Paulo é um fraco, não tem bons argumentos, não tem uma boa retórica, não tem beleza, não tem estatura, não tem credenciais. Paulo falou, Cristo que eu anuncio não é fraco. A gente não precisa procurar a beleza, a gente não precisa procurar a retórica, a empatia. Eu já vi pessoas dizer sobre alguém que não tinha vida de fato com Deus, dizer assim, mas ele tem, como é que chama? Ai meu Deus, fugiu a palavra, de artista, tem presença. Oxe, presença tem lá na escola, né? Presente. Tem presença. Ele não tem vida com Deus. Mas quando ele está, a igreja lota. Sabe, esse tipo de argumento. Paulo diz assim, olha, o Cristo que eu preguei a vocês, ele não é fraco. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Paulo diz aqui ainda mais, o jogo de palavras dele aqui é de fato difícil, mas o que ele está querendo dizer aqui, o Cristo que eu preguei, ele, além de não ser fraco, ele é forte só pelo fato de atuar entre vocês, ele é poderoso entre vocês. O que Paulo está querendo dizer, só do fato de Cristo ainda atuar no meio de vocês, que são uma igreja
de tantas pessoas aí cometendo tantos erros, já mostra quanto ele é poderoso. Esse é o argumento de Paulo. O poder, aquilo que ele havia falado, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, naquilo que vocês me olham e dizem eu sou fraco, mas o poder de Deus está se mostrando forte só pelo fato de que esse evangelho que eu preguei lá atrás, plantei essa igreja, ele que sustenta ainda vocês. Se fosse por vocês mesmos, vocês nem estavam de pé, nem era uma igreja, mas esse evangelho atua no meio de vocês, por isso ele é poderoso. Também nós vemos aqui a necessidade de que os fatos sejam evidenciados. Ele diz no versículo 4, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. É o mesmo jogo de palavras aqui que Paulo continua trabalhando, a questão da força e da fraqueza, a minha fraqueza e a força de Deus. Então ele diz assim, olha, Cristo ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Por que Cristo foi crucificado em fraqueza? Porque na sua crucificação nós vimos ele entregue, nós vimos ele, entre aspas aí, frágil, ele entregue, ele sem resistência, ele sangrando, ele machucado, ele crucificado, ali aparenta ser alguém fraco, mas ele vive pelo poder de Deus, naquilo que se demonstrava um Cristo fraco, ao ser pregado na cruz, com aqueles homens dizendo para ele, se você disse que salvaria os outros, salve-se então a si mesmo, desça dessa cruz se tu és o Filho de Deus. Naquilo que aqueles homens apontavam para ele, diziam assim, você está sendo fraco, ali estava o poder de Deus, porque foi naquela cruz que nós fomos salvos. É o que Paulo está dizendo. Qual o parâmetro desse mundo? Força e poder. É o que as pessoas procuram. Tem que ser forte, tem que ser poderoso, tem que ter domínio, tem que se mostrar imponente, tem que sempre estar bem. A gente não pode estar mal, a gente não pode ser fraco, a gente não pode desistir, a gente não pode chorar. Mas Paulo vem dizer assim, olha, naquilo que o homem se mostra fraco, Deus se mostra poderoso. Até Cristo que foi crucificado, ele diz em fraqueza, vive pelo poder de Deus. Da mesma forma ele diz, somos fracos nele. Somos quem? Ele está se referindo assim, né, ao seu ministério e aqueles que caminham com ele. Somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Ou seja, pelo poder que Deus opera em nós, nós vamos continuar vivendo nele para servir vocês. Mesmo que vocês continuem procurando alguém mais forte, mesmo que vocês procurem aí alguém que se mostre maior, superior, ainda assim nós vamos continuar trabalhando pela pregação do Evangelho. Meus irmãos, ainda que nos desconsiderem, ainda que olhem para você e digam assim, mas você não é isso tudo. Ainda que olhem para essa igreja e digam assim, mas essa não é uma grande igreja, não é uma mega igreja. Mas vocês não têm uma mega estrutura. Ainda assim, meus irmãos, nós temos que crer que aquele poder de Deus que opera em nós é o que faz com que nós continuemos e perseveremos. E estejamos pregando o Evangelho. É nisso que nós cremos. É nisso que nós confiamos. É esse poder que nos ajuda, não é pelo que nós somos. Nós não temos as lideranças dos milhões de seguidores, nós não temos o maior recurso, nós não temos a amplitude de ser uma igreja mega conhecida, mas nós temos o poder de Deus. Eu não estou dizendo que grandes igrejas não têm o poder de Deus, eu estou dizendo que nós não devemos procurar isso. Ninguém deveria procurar isso. Quando eu, você, chegarmos em algum lugar e de repente precisarmos congregar em uma igreja grande, que não seja o que nós estamos procurando simplesmente porque ele é grande, ou simplesmente porque aquele pastor é conhecido. A gente foi numa igreja lá em Fortaleza, a gente estava de férias, né? Aí foi porque conheci o pastor, o ministério dele bem bacana, assim, na internet. Então a gente entendeu, deve ser uma igreja boa, bíblica. De fato, era uma igreja boa, bíblica, legal, uma estrutura bacana. Não me senti mal lá, me senti bem. A pregação, eu entendi.
mas tipo assim, não era aquela assim que me pegou, sabe? Tem pregação que te pega, assim, bacana, tá? Naquele dia, pode ter sido só aquele dia, né? Aí no final a gente foi lá conhecer o pastor, pessoalmente, o pastor que a gente conhecia da internet. Pasme você, ele é uma pessoa normal. Tipo, falou com a gente normal, apertou na mão normal. Pasme você, ele tem parente chapadinha, pra você ver tão normal que ele é, né? Ele disse, eu sempre tô no Maranhão, tal, que eu vou lá, eu tenho parente chapadinho e tal. Aí depois a gente saiu normal, andando normal, tomando água normal e foi para o hotel normal. Tudo normal. Às vezes a gente enche o nosso coração de uma expectativa, né? Assim, vai ser um negócio diferente, arrebatador. Não, tudo normal, foi um culto bacana, foi. Beleza, me senti bem, fomos embora. E é isso. Porque o poder, meus irmãos, não está nos homens, é o poder de Deus, amém? Assim como não é por nós ou por quem nós somos, é o poder de Deus. Por isso também nós não podemos nos desconsiderar. Como se Deus não fosse fazer nada por meio de nós. Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Paulo chama agora aqueles pecadores a um autoexame. Ele diz no versículo 5: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Então aqui Paulo inverte agora a situação. Enquanto aqueles irmãos estavam ali se colocando em rebeldia contra ele, contra o seu ministério, procurando nele ali evidências de que ele estava em Cristo, ele chama esses irmãos a uma reflexão pessoal. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se, ele diz, a si mesmos. Ou seja, muitas vezes nós estamos procurando no outro evidências de que essa pessoa ali está bem, que ela está cheia de unção, que ela realmente está sendo usada por Deus. Mas será que nós fazemos uma reflexão pessoal? Esses dias eu refleti assim, eu estava pedindo perdão para Deus. Eu falei, Deus, me perdoa porque muitas vezes eu me percebendo assim, eu quis fazer coisas na força do meu braço. Me perdoe. Às vezes a gente está olhando para o outro e a gente está procurando no outro. E não se enxerga. Às vezes a gente vai num culto e a gente diz assim, não, o pregador não está cheio de unção. Mas às vezes é a nossa cabeça que está longe. A gente que estava, focado em outras coisas. Nosso coração que não estava aberto à palavra. Nós que estávamos críticos demais. Então Paulo faz essas ponderações aqui. Primeiro, em vez de acusar os outros, vamos nos avaliar. Somos muito rápidos, meus irmãos, em olhar para o outro, em ver o erro do outro. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Eu que sou um cara cético demais, sempre fui. Eu sou crente assim, porque Deus é Deus. Porque eu sempre fui muito chato, muito criterioso. Eu quero provas. O pessoal que trabalha comigo aqui, né, da liderança sabe, assim, eu quero provas. Eu sempre falo para eles assim, vocês podem falar comigo, não tem problema em falar comigo. Só que às vezes eu acho que eles ficam até com medo de falar comigo, porque eu vou falar alguma coisa. Tem hora que isso é bom, mas tem outras horas que é bom também. Mas aí às vezes a pessoa fica com medo, por chatice, né? Você tem que falar alguma coisa. Tem um tanto de cuidado ali do pastor, não, mas eu quero saber, vai dar certo, é isso, aquilo. Tem. Mas eu digo que para minha vida de fé, se Deus não me pegasse assim, me desse uma rasteira, isso seria um complicador. Porque eu seria aquele cara assim que ia ficar discutindo com Deus. Então assim, a gente é muito rápido nós estarmos assim olhando e tentando dizer assim que o outro isso e aquilo. Mas e a gente? A gente precisa se analisar. Então Paulo diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Será que a gente está bem? Será que não somos nós que precisamos ser tratados? Mas o irmão foi assim comigo. Mas será que você não foi assado com ele? Será que é só o outro que teve a responsabilidade? Será que eu não tive também? Outra coisa que Paulo
diz aqui é para nós, em vez de só provarmos os outros, possamos provar a nós mesmos. Às vezes a gente quer estar testando o outro. Aqueles irmãos ali estavam buscando provas de que Paulo era... E a gente? Estava vendo o pastor Augusto Nicodemos, né? E falando assim, gente, tem um negócio que eu gosto de fazer. Eu chego nos irmãos, assim, volta e meia, e pergunto assim, se você hoje tivesse, é claro que isso não ocorre, né? Mas se você tivesse hoje entrando na porta do céu, e Jesus estivesse lá na porta assim e dissesse assim, me dá só um motivo para você estar aqui. O que eu ia dizer para Jesus? Por que eu estou batendo nessa porta aqui? Por que eu acho que eu posso entrar? É claro que isso é só hipótese, isso não vai acontecer. Mas se eu precisasse falar para Jesus hoje, por que eu deveria estar ali? O que eu iria dizer? Será que eu sei pelo menos o que dizer? Será que eu tenho evidências pessoais de salvação? Eu não estou falando de mérito, eu estou falando de evidência. Mérito a gente já sabe que nós não temos na nossa salvação. Mas evidências de que eu sou um salvo, eu tenho? Talvez muitos de nós, se pararmos para pensar nisso, a gente vai se questionar, talvez alguns comecem a se pegar sem se considerar salvos. Porque às vezes a gente não vai encontrar essas evidências. E de fato, há muitos que estão nas igrejas, frequentam as igrejas e não são salvos. E a gente tem que ter essa consciência também. Isso muda um pouco a nossa percepção. Que a gente quer tratar a igreja sempre como um lugar que só tem gente salva, que deveria já estar, né, à estatura do varão perfeito. Não, a gente está lidando com a igreja, tem muita gente que está na igreja que ainda está em um processo, que ainda está conhecendo a Cristo. Às vezes já confessou Cristo como Senhor, às vezes já até batizou, às vezes é envolvido em ministérios, mas não tem uma conversão real. Porque tem coisas que nós, enquanto homens, não conseguimos mensurar. Então, a boa prática é nós provarmos a nós mesmos. Então, Paulo diz, provem-se a si mesmos. Aqui ele também diz que, em vez de reprovar os outros, deveríamos nos aprovar. Ele diz, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Olha essa questão aqui que Paulo diz. E o jogo de palavras de Paulo aqui é maravilhoso, assim, a retórica dele é muito legal. Porque ele diz assim, vocês não estão percebendo que Jesus está entre vocês? A menos que tenham sido reprovados. É como se ele jogasse a bomba para aqueles que vão escutar, para nós, né? Será que vocês foram reprovados? Será que Jesus está mesmo nessa igreja? Será que Jesus está aprovando a conduta de vocês? E nós deveríamos parar para pensar que em vez de estar só reprovando os outros, será que nós estamos aprovados diante de Deus? E se tem nos faltado alguma coisa, devemos buscar isso. Estamos aprovados diante do Senhor. Podendo refletir então sobre isso, sobre a nossa vida, como é que está. Meus irmãos, nós precisamos ter essas reflexões pessoais constantes. Constantes. Não é só agora, né? Agora é um momento muito legal. A gente pega aí, vai começar um ano novo, né? Então a gente faz lá os nossos objetivos. Você já deve ter feito muito isso, né? Projeto de vida, e tá lá os objetivos aqui espirituais. Vou orar mais, né? É a música lá do devia ter trabalhado mais, chorado mais, orado mais, lido mais a Bíblia. Aí você vai cantando, né? A gente faz isso. Mas esse exercício deveria ser um exercício constante. Nosso. É claro que a gente não está falando aqui de jogar verdadeiras, genuínas diante de Deus, honestas. Se eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou conseguindo ler a palavra, eu estou indo para o trabalho todo dia, eu saio a correria aqui de casa, eu estou deitando para dormir, aí nessa hora que eu vou deitando e vou orando, Pai, obrigado, e já vou, aí capota. Aí oro dormindo, aí fala, Deus abençoe meus pecados, amém, né? Mistura as orações. A gente tem que ter esse cuidado. Essa reflexão pessoal constante, ela é muito importante.
à luz da Bíblia, meus irmãos. Uma boa prática para nós é cada palavra ser confrontada conosco. Então, cada vez que você vem para cá, cada vez que você lê sua Bíblia em casa, cada vez que você se pega ali num texto bíblico, o que tem isso aqui para mim? O que tem que eu não estou legal? O que tem que eu preciso aperfeiçoar? E já sair dali, daquele lugar, daquele momento, buscando colocar em prática. Todos nós precisamos fazer isso. E Paulo então vai concluir aqui, né, partindo para a conclusão da sua carta, encorajando agora os santos, encorajando a igreja. Ele diz assim, agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que tenham sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Então, olha como ele parte aqui para a conclusão. Apesar de tudo isso que essa igreja fez contra ele, apesar de tudo isso que esses irmãos fazem contra Paulo, apesar de toda a resistência, o que Paulo diz, agora oramos a Deus. Oramos por quem? Oramos para que vocês não pratiquem mal algum. Então, meus irmãos, a ideia de Paulo aqui é, meus irmãos, ainda que eu vá e precise aplicar disciplina sobre vocês, a minha oração é para que vocês nem pratiquem mal. Esse deve ser o nosso desejo enquanto igreja. É claro, meus irmãos, nós vimos aqui, a disciplina, ela precisa ser aplicada, mas na nossa oração, nós precisamos buscar em Deus a correção da igreja, que não precisemos chegar a esse ponto. Oremos a Deus por uma igreja melhor, mais santa, por irmãos que se arrependam, e possamos casar isso, as nossas orações, com a nossa ação. Então, enquanto alguém é disciplinado, oremos para que haja uma correção, uma mudança desse coração, para que possa ser trazido de volta. Enquanto alguma situação acontece no meio da igreja, e às vezes há situações danosas no meio da igreja, as situações de rompimento, corações ficam partidos, são dolorosas, irmãos têm dificuldade de falar uns com os outros, choque com lideranças, tudo isso pode acontecer no meio da igreja, porque somos humanos. Mas enquanto essas coisas acontecem, se procura ali então uma forma de corrigir aquilo ali, nós precisamos estar orando a Deus para que aquilo nem precisasse acontecer. Para que Deus possa mudar os corações. Deus é capaz, meus irmãos. Aquela pessoa que a gente encontrou no dia, falou, discutiu, Deus é capaz de tocar naquele coração e no outro dia a gente se encontrar e um chegar e dizer assim, me perdoe, e o outro, eu estava vindo te procurar para eu te pedir perdão. Porque Deus é capaz de fazer isso. Já aconteceu isso com você? Você ir para casa e ficar ali, o coração está duro, uma dificuldade. Aí você diz assim, Deus, essa pessoa pode estar assim, mas eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer a tua vontade, eu vou lá procurar essa pessoa e vou pedir perdão. Aí quando você chega, você nem imaginava, você chegou cheio de virtude, né? Achando que você vai fazer o melhor. Aí o outro vinha assim, não, mas Deus já tinha trocado no meu coração, eu que estou vindo aqui te pedir perdão. É porque Deus é capaz de fazer isso. Naquilo que a gente não fala, naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente não teria coragem, Deus faz. Deus faz. E às vezes a gente se enche ali de ira, de chateação com as situações, mas Deus pode fazer, então estejamos orando. Orando para que os crentes sejam aperfeiçoados. Olha o que diz, versículo 9, ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Paulo não está falando de uma outra igreja, é a mesma igreja que dá trabalho. É a mesma igreja que Paulo tanto amou, mas que esses irmãos tiveram tanta dificuldade. Olha o que ele diz, versículo 8, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Esse aqui é um outro jogo de palavras de Paulo. Até aqui na NVI ele fica até mais simples, mas tem umas outras versões que isso aqui fica bem truncado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo estava indo em direção à igreja para disciplinar. Contra o erro, contra a mentira, contra a injustiça, contra todo o mal. Mas Paulo diz assim, pois nada podemos contra a verdade,
mas somente em favor da verdade. Ou seja, meus irmãos, se eu chegar aí e vocês estiverem fazendo o que é certo, aí eu não vou poder fazer nada, porque não temos nada contra a verdade. Ou seja, Paulo está dizendo, o meu problema, meus irmãos, o problema da gente enquanto igreja não é contra você, não é contra a sua pessoa, é contra o seu pecado, é contra o mal que você está fazendo hoje. Mas se você se corrigir, ninguém vai rejeitar você, ninguém vai precisar afastar você, ninguém vai precisar tratar você, infelizmente, dessa maneira, deixando você de fora das coisas, talvez até afastando você da igreja. Por quê? Porque ele diz, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Nós, enquanto igreja, agimos em favor da verdade, em favor daquilo que é bom, em favor daquilo que é agradável, daquilo que glorifica o nome do nosso Senhor. Então nós oramos para que toda a igreja pratique o que é certo, para que sejam aperfeiçoados, para que vivam segundo a palavra. Versículo 10 ele diz, por isso escreva estas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los, e não para destruí-los. Ou seja, eu estou escrevendo para vocês com base naquilo que o Senhor nos orienta. Então, se eu encontrar vocês e vocês estiverem vivendo aquilo que a palavra diz, nada haverá contra vocês. E assim deve ser a vida da igreja, uma vida santa, zelosa, correta, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E se estivermos fazendo aquilo que é certo, o que temeremos? Por que temeremos? Não, estamos fazendo aquilo que é certo. Permanecemos com o nosso coração no Senhor. Paulo então conclui a sua carta aqui com as suas saudações finais, se despedindo daqueles irmãos. E é bem interessante aqui, porque ele até os chama de irmãos, apesar de tudo. Ele diz, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Tem gente que nem considera irmão, né? Aquele que só faz o mal. Paulo chama de irmãos, pela sua confissão de fé. Eles confessam que creem em Cristo, é o que eles dizem. Então, Paulo não se atreve a dizer que não são irmãos, mas, se vocês dizem que são irmãos, vocês serão corrigidos como irmãos, como pessoas que creem. É um cuidado que nós temos que ter enquanto igreja. Ora, você é irmão, você crê, ok, você vai ser tratado segundo aquilo que a palavra diz. Às vezes nós exigimos postura de crente de quem não é crente. Está lá aquela pessoa na sua casa, seu pai, seu marido, seu irmão, seu filho, filha, irmão. Aí você é crente, aí você quer uma postura dessa pessoa de crente, mas ele não é crente, ele não crê no Senhor, ele não segue a Bíblia como padrão de vida, de prática, de fé, e a gente fica exigindo postura. E às vezes quem está dentro da igreja, na mesma fé, se declara irmão, a gente não exige as coisas. Se é irmão, sou irmão. Está aqui com a gente, está aqui com a gente. Então, é dentro daquilo ali que você vai ser orientado. Meus irmãos, depois que eu entendi isso, eu nunca mais tive de receio de confrontar ninguém dentro da palavra. É só usar a palavra. Se você quer viver como um cristão, você vai ser confrontado, orientado dentro da palavra de Deus. Vai ser chamado a atenção quando necessário, vai ser exortado, vai ser estimulado dentro da palavra de Deus. Então eu não tenho porquê ter receio de orientar, de confrontar, de disciplinar quem está ali se colocando como irmão. Então Paulo trata eles dessa maneira justamente porque entende que eles são irmãos. E se são irmãos, devem viver segundo a palavra de Deus. Amém? Então ele diz assim, sem mais irmãos, despeço-me de vocês. E ele dá aqui algumas orientações. Ele diz, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Ora, o que Paulo diz aqui? A igreja de Corinto, nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 1.
Paulo diz, era uma igreja cheia de dons. Eles eram, de fato, pessoas que receberam dons da parte de Deus. Então, muitas coisas aconteciam em Corinto, que eram manifestações de dons. Porém, a igreja se deixou corromper de tal forma que muitas coisas erradas ocorreram no meio da igreja. E eles estavam precisando ser confrontados. Porém, meus irmãos, por conta dos dons, eles muitas vezes se sentiam, apesar dos erros, como pessoas que estavam ali cheias de Deus. E é um cuidado que nós temos que ter. De repente você tem um dom, mas está vivendo coisas contrárias à vontade de Deus. E nós precisamos refletir sobre isso. É o que Paulo estava orientando agora há pouco, chamando eles a um autoexame. Então Paulo os orienta agora, dizendo, olha, vocês têm que ser aperfeiçoados entre vocês. Igreja, aperfeiçoem-se. Um ajuda o outro, para que o outro seja aperfeiçoado. Não é porque você tem um dom, que já está tudo legal, você está bem. Não. Somos igreja. Aperfeiçoem-se. Exortem-se mutuamente. A igreja tem que ter essa maturidade de exortação mútua. Volta e meia eu pego. Desculpa uma coisinha que a pessoa vem e comenta do meu lado assim, como quem quer nada, assim. Aí pega aqui. Poxa, vai lá e fala com seu irmão. Ah, não, você não vai me ouvir. Ah, exortem-se mutuamente. Isso é maturidade de igreja. Não é só a gente dizer assim, paz, meu irmão, tá tudo bem. Não, você tem que amar. Encontre os espaços. E se ainda assim você disser assim, não tem jeito nenhum, eu não tenho proximidade com essa pessoa, é uma coisa muito séria, procure pessoas que ajudem. Mas é necessária essa exortação mútua, esse aconselhamento de uns para os outros, isso é maturidade de igreja. Não deixe o seu irmão ficar pecando e indo embora no seu pecado. Não faça isso, não faça isso. Você está matando seu irmão quando você faz isso. Não deixe ele pecando e vai embora e vive naquele pecado. Chama atenção. Sempre, meus irmãos, igreja é como na sociedade, é como no seu trabalho, é como em qualquer lugar. Você tem pessoas que estão mais próximas a você. Então tem coisas que você vê que a outra pessoa que desse outro lado não vê. Tem coisas que alguém que anda próximo de você faz, que precisa ser confrontado, que alguém que não anda tão próximo dessa pessoa não vai conseguir confrontar. Então cabe a você. Cabe a você. A questão muitas vezes, no meio das igrejas hoje, é muito comum encontrar homens que vêm de uma vida, que viviam lá fora ali, tanto afeminados. Aí vem para a igreja. Vem para a igreja já é um sinal, ou é enviado de Satanás que veio para perturbar e a gente tem que estar atento, ou é alguém que está querendo arrependimento e conversão. Beleza, vamos partir do princípio que essa pessoa está querendo arrependimento, conversão, conhecer a Deus. Aí vem para a igreja, saindo do mundo lá fora. Aí chega na igreja. Aí, por questão de aproximação, a vida dele sempre foi assim, aí ele se aproxima das mulheres. Aí a mulher começa, ai, teu cabelo. Ai, você não sei o quê. Ai, vamos tirar uma selfiezinha. Quando é que você tira esse cara de lá? Porque lá no mundo lá fora ele vivia do mesmo jeito. Você não ajudou, você está permanecendo essa pessoa no mesmo lugar. Tá lá, procura o cu dos homens aí. Ai, deixa eu ir no banheiro com vocês. Oxi! De onde é que tem esses banheiros aí desse negócio? Não tem. Você vai lá, você vai no banheiro com a gente, não. Isso, meus irmãos, eu estou falando aqui só do superficial. Se você tiver a oportunidade de entrar na palavra com essa pessoa, vai ser fundamental. Mas se você fica lá e caminha com essa pessoa do mesmo jeito, eu estou dando um exemplo aqui, mas e quantas outras coisas? Hétero, entrou na igreja, aí começou a andar com os meninos, aí lá fora era um pegador. Primeira menina que passou na frente da igreja, ele fala, olha rapaz, não sei o que, parece que está olhando a menina, é como se fosse o galeto girando lá no negócio.
Aí você, se você é um homem de Deus, você vai falar, ei, sem vergonha, aqui na igreja a gente não faz isso com as meninas não. Te coloca no teu lugar. Outro te ajeita, outro procura outro lugar para ti, porque aqui na igreja não é assim não. Aqui na igreja é homem de Deus, é gente séria. Aí você vai andar com o cara e vai orientar ele. Aí não, aí primeiro que passou, ele vai, uma galetinha, não sei o que. Aí você vai junto. Só de você não ter falado e ter feito, você já participou. Chama atenção, cara, aqui não é assim não. Essa mulher é casada, essa menina é uma menina nova, respeita ela aí como se fosse sua irmã. Se entrar errado, eu não sou o pai dela, mas eu te acerto. E aí a gente vai, segue assim, a harmonia entre os poderes. Né? Todo mundo junto, a gente se preserva. Mas não, às vezes é dentro da igreja que o cara vai encontrar outros Zé Pilantra, né? Não é nem o pilantra, é os pilantra, junto e caminha junto assim. Não pode. Igreja é lugar de exortação mútua, amém? É de confrontar o irmão, é dizer assim, você não está certo, isso aqui está errado, não se faz assim. Aqui a gente é homem de Deus, aqui a gente é mulher de Deus, aqui na igreja é assim, a igreja do Senhor Jesus Cristo é dessa maneira, não é porque é a nossa igreja aqui, é porque a igreja de Jesus é assim, e a gente vai se exortando, se corrigindo. É assim que deve ser a igreja do Senhor. Aí Paulo diz, e tem um só pensamento, ou seja, tem que convergir o nosso pensamento para quê? Para a palavra de Deus. Então, se o meu pensamento é errado, você me ajuda a corrigir o meu pensamento. Se o seu pensamento é errado, eu ajudo você a corrigir o teu pensamento, para que a gente tenha um só pensamento. Ele diz, vivam em paz. Até as ameaças dizer assim, eu arranco os dentes da tua boca, se tu ficar sorrindo para a menina, é para viver em paz. É para viver em paz. Isso é mais paz do que o sem vergonha depois estar abusando de alguém. É mais paz. Olha, vamos respeitar, vamos manter a harmonia aqui na igreja, amém? Aí você diz, amém. Amém. Eu falei, pronto, estão vivendo em paz. Aqui é a palavra de Deus. Você ainda está muito mundano, mas agora eu vou te ensinar a palavra de Deus. Aí você vai andar com ele, aí você vai visitar a casa dele, você vai chegar lá, vai ver que tem pornografia no computador, você vai dizer assim, vamos apagar? Pronto. Shift Del, paga tudo lá e vai ajudando. Vivam em paz. Igreja converge para aquilo que a palavra de Deus diz. E se a gente não se ajudar, a gente não converge não. Fica um monte de ator aleatório, cada um pro seu lado, vivendo de forma errada. Não pode, meus irmãos. Não pode. Essa é a preocupação de Paulo. E aí ele conclui dizendo, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Ou seja, vocês estão achando que vocês estão com Deus porque vocês estão cheios de dom. Não, vocês vão estar cheios de Deus quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Não é só porque vocês têm dons, porque vocês têm habilidades, porque vocês têm presença. Não, é porque vocês estão fazendo a vontade de Deus. Deus estará com vocês, aí sim. E se despede dizendo, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Era muito comum naquele período ali a questão do beijo, né? O beijo mais conhecido aí da Bíblia, o beijo de Judas. Era muito comum o beijo. Quando Paulo diz assim, saúdem-se uns aos outros com um beijo santo, ele remete à ideia assim, é como se hoje na nossa cultura é o aperto de mão, é o abraço fraterno, de irmãos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo, ou seja, sejam fraternos, se amem. Todos os santos lhes enviam saudações. Paulo conclui aqui a carta dizendo, meus irmãos, vocês são igreja também, e a igreja que está aqui saúda vocês. Nós estamos nos lembrando de vocês, nós os amamos. E o versículo 14, a conclusão da carta, quando Paulo diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É a famosa bênção apostólica que muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes usam aí como uma saudação final, né? Tem igreja que você não sai sem a bênção apostólica. Se o pastor travar na hora e diz assim, a igreja fica toda assim como se saísse sem a bênção apostólica, está amaldiçoado, né? O pastor diz, vamos, a bênção apostólica, aí ele fala. Muitos acabaram tomando isso como tradicional. Isso virou de fato tradição na história da igreja. Por quê? Porque toda essa carta aqui era um grande sermão de Paulo.
Tudo que Paulo escreveu aqui, imagine eu, um culto só aqui, ficar lendo tudo isso aqui, acho que dá menos até do que eu prego, né? Lesse tudo isso aqui para a igreja. Foi assim que Paulo preparou essa carta, para que aquilo fosse lido para a igreja, para que fosse um sermão para a igreja. Então ele conclui aqui, e o grande detalhe aqui da bênção apostólica é a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não enxergamos na Bíblia, né, a palavra trindade, vocês sabem disso, mas é presente em vários contextos da Bíblia, e esse texto aqui em especial nos mostra que dentro da vida da igreja, já naquele primeiro século, a percepção acerca da trindade já era bem real. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e são três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo um só, todos santos, vivos e eternos, e uma só pessoa. E essa fé que nós precisamos carregar seria uma ofensa aqui se Paulo, por exemplo, colocasse Deus como um Deus santo e Jesus não fosse um santo e colocasse aqui na mesma expressão. Então, o que Paulo faz aqui é colocar os três no mesmo patamar. E o que eu concluo, meus irmãos, essa carta dizendo é que teve um dia que eu me peguei assim, cara, essa carta é difícil, tem dia que a igreja não está entendendo. Eu vinha para cá muitas vezes e me pegava assim, para que isso? E nessa última semana eu refleti sobre algumas questões dessa carta que me tocaram profundamente. E uma das principais diz respeito ao fato de que nós precisamos entender o quão vulneráveis nós somos. E isso Paulo demonstra aqui nessa carta, quando, mesmo precisando confrontar aqueles irmãos, muitas vezes ele vai colocar as suas fraquezas, as suas dificuldades, os empecilhos que ele tinha para cumprir o ministério. Ele está precisando confrontar aqueles irmãos, mas ao mesmo tempo ele está sendo tratado por Deus. E como isso tem que ser uma verdade na nossa vida? O quanto essa dicotomia aqui entre fraqueza e poder de Deus, fraqueza humana e poder de Deus, ela é presente na nossa vida todos os dias. E eu lembrei disso, eu falei, Senhor, o quanto isso é importante para nós. A gente entender que, de fato, nós e nós mesmos somos fracos. Talvez em algum momento possamos aparentar estarmos muito bem, sermos muito fortes, mas a verdade é que nós somos frágeis, fracos, pecadores, falíveis, e todo poder emana do Senhor. Que isso guarde os nossos corações e nos persevere na nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar e agradecer.